estudantes, eu sou o professor Hugo Valença, da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho 2, e no nosso encontro de hoje, correspondente à nossa terceira semana de estudos, nós vamos tratar do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Os conteúdos que vão compor a nossa aula da semana 3 são algumas diretrizes que fazem parte da norma regulamentadora NR9, que aborda exatamente o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, também conhecido pela sigla PPRA. A norma regulamentadora NR9 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou PPRA. O objetivo geral desse programa é a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, tendo em consideração pelo menos dois aspectos que são os riscos existentes nos ambientes de trabalho desses trabalhadores e também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais devem ser desenvolvidas no âmbito de cada empresa ou organização sob responsabilidade do empregador e com participação direta dos trabalhadores. Então, o empregador é o principal responsável pelo desenvolvimento das ações que compõem o PPRA e ele deve contar com a colaboração dos trabalhadores a fim de que esse programa seja implementado de maneira bem-sucedida na organização. E aí, para fins da NR9, consideram-se como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que existem nos ambientes de trabalho e que podem provocar prejuízos à saúde do trabalhador. Então, repare que os agentes ergonômicos e de acidentes não são incluídos entre os riscos ambientais conforme a NR9. Porém, para fins aí de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é possível considerar também esses dois tipos de risco, né, os riscos ergonômicos e de acidentes, como riscos ambientais. Embora, oficialmente, a NR9 estipule que somente os agentes físicos, químicos e biológicos sejam riscos ambientais. Okay? E aí, no contexto do PPRA, vai caber ao empregador estabelecer, implementar e garantir o cumprimento do programa como atividade permanente da empresa ou instituição, tá? E aos trabalhadores vai caber colaborar e participar na implementação e execução do programa, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos no âmbito do programa, né, no contexto do programa, informar ao seu superior hierárquico direto sempre que forem verificadas ocorrências que possam representar riscos à saúde dos trabalhadores. Então, no contexto do PPRA, são considerados agentes físicos o ruído, as vibrações, as pressões anormais, também conhecidas como condições hiperbáricas, as temperaturas extremas que podem resultar, por exemplo, de equipamentos que operem a altas temperaturas, exalando grandes quantidades de energia térmica, as radiações ionizantes e não ionizantes, o infrassom e o ultrassom. No caso dos agentes químicos, são considerados como agentes desse tipo os produtos que possam penetrar no organismo pelo trato respiratório na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, e também aqueles produtos que possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Tá? Então, esses são os dois tipos de produtos que caracterizam os agentes químicos. E no caso dos agentes biológicos, tem-se as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e outros micro-organismos que são organismos microscópicos que possam causar dano aí à saúde dos trabalhadores.
O documento base do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter pelo menos 4 informações ou 4 itens. Essas informações são um planejamento com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, a estratégia e metodologia de ação que vão guiar o desenvolvimento do PPRA na organização, a forma do registro, manutenção e divulgação dos dados e também a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, o documento base poderá conter outras informações, mas essas 4 são mandatórias e constituem aí um mínimo de itens que precisam constar necessariamente no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, no documento base desse programa, ok? E aí, sempre que necessário, pelo menos uma vez por ano, uma análise global do PPRA deverá ser conduzida visando a avaliação do desenvolvimento do programa e a implementação de eventuais ajustes que se julguem necessários. Ok? E o documento base e as eventuais alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA quando a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, por conta da norma regulamentadora NR5, for obrigatória na empresa. Então, uma das funções da CIPA consiste em apreciar e discutir o documento base do PPRA, bem como as alterações e complementações propostas para ele. O PPRA ele deverá incluir algumas etapas obrigatórias, e essas etapas são a antecipação e o reconhecimento dos riscos ambientais, o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle desses riscos, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores aos riscos, a implantação de medidas de controle e a avaliação da eficiência dessas medidas, o monitoramento da exposição aos riscos e, finalmente, o registro e divulgação dos dados coletados aí durante o desenvolvimento do programa. E aí, uma pergunta que surge é: quem ficará responsável por elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA numa empresa? Essas funções elas poderão ser atribuídas a 2 entes. Um desses entes é o próprio Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SESMIT da empresa, né? Que poderá ou não existir na empresa, conforme as orientações aí da norma regulamentadora NR4, ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam consideradas capazes de desenvolver e colocar em prática as preconizações do PPRA estipuladas na NR9. Então, existem 2 possibilidades quanto ao ente que vai elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA. Pode ser o próprio SESMIT da empresa, que vai desempenhar essas funções, ou pessoa ou equipe de pessoas designada pelo empregador, né, que tenha as competências necessárias para conduzir o PPRA. E aí, nesse contexto, vale a pena falar um pouco a respeito das inspeções de segurança, que são realizadas com o objetivo principal de avaliar os postos e metodologias de trabalho, as condições ambientais nos locais de trabalho, a proteção dos trabalhadores e os comportamentos deles, ok? E que podem ser aí classificadas em 3 tipos básicos, que são as inspeções internas, as inspeções oficiais e as inspeções especiais. No caso das inspeções internas, destacam-se as inspeções gerais, que são realizadas em todos os setores da empresa pelo menos uma vez por ano, as inspeções parciais, que são conduzidas em setores escolhidos conforme o critério do grau de risco do ambiente de trabalho, as inspeções periódicas, que são realizadas com o objetivo principal de serem estudos complementares, por exemplo, a fim de acompanhar a eficácia ou efetividade das medidas de controle para um ou mais riscos verificados, e aí essas inspeções periódicas são realizadas com uma periodicidade definida. Entre as inspeções internas também se destacam as inspeções por denúncia ou por denúncias,
que são aquelas que acontecem quando o funcionário aponta uma irregularidade no seu ambiente ou processo de trabalho. As inspeções cíclicas, que são efetuadas em períodos definidos, por exemplo, no verão, quando as temperaturas são mais altas e, portanto, podem haver riscos que estão ausentes em outras estações do ano, nas quais as temperaturas são mais baixas, e as inspeções de rotina, que são aquelas realizadas sobretudo nos locais de trabalho em que a incidência de acidentes e doenças do trabalho é recorrente. Então, são ambientes de trabalho em que esses incidentes indesejáveis já ocorreram e ainda ocorrem, ok? E aí as inspeções oficiais são aquelas realizadas pelos órgãos oficiais ou por profissionais de empresas de seguro, e as inspeções especiais, que são geralmente conduzidas por profissionais do SESMIT e por empresas ou profissionais especializados com o objetivo principal de efetuar uma avaliação das áreas em que os riscos são mais relevantes ou significativos. Ainda nesse contexto das inspeções de segurança, vale a pena comentar a respeito do modelo de segurança, né? Que é o modelo que vai ser usado aí pelo inspetor durante a própria realização da inspeção e que pode ser classificado basicamente em dois tipos. O modelo inicial, que é um questionário simples que vai permitir a avaliação das situações que serão observadas quanto a elas oferecerem riscos aos trabalhadores, e o modelo integrado, que é um modelo mais complexo que o inicial e é utilizado principalmente quando a organização já possui uma cultura de segurança do trabalho bem estabelecida ou consolidada, ok? Então, retornando às preconizações da NR9, é interessante ressaltar que o estudo, o desenvolvimento e a implantação de ações de proteção coletiva que visam proteger o conjunto de trabalhadores de uma organização deve ser realizada segundo uma hierarquia de acordo com algumas medidas, né, que em ordem são medidas que eliminam ou reduzem a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem as medidas que previnem a liberação ou a disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. E em último lugar, se localizam aí ou se encontram as medidas que reduzem os níveis ou a concentração desses agentes nos ambientes de trabalho, tá? Então, as medidas de proteção coletiva são implementadas de acordo com essa hierarquia específica que preconiza aí uma série de medidas organizadas em uma ordem definida, ok? E quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas medidas forem insuficientes ou ainda estiverem em fase de implantação, ou seja, quando não estiverem funcionando efetivamente, também existe uma hierarquia que deve ser obedecida. E as ações previstas nessa hierarquia são medidas administrativas ou de organização do trabalho e a medida de utilização de equipamento de proteção individual, designado aí pela sigla EPI, conforme as diretrizes apresentadas na norma regulamentadora NR6, que trata justamente desse tema. Ainda no contexto do PPRA, um conceito aí que merece ênfase é o de nível de ação, tá? Que é exatamente o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas com a finalidade de minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes físicos, químicos e biológicos que podem causar aí riscos ambientais ultrapassem os limites de exposição. E aí, no sentido de pôr em prática essa ideia do nível de ação, as medidas devem incluir o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores aos riscos, a informação constante dos trabalhadores para que eles estejam cientes, né, desses agentes ambientais que podem causar riscos e o controle médio. Quanto ao registro, né, com relação ao programa de prevenção de riscos ambientais, o empregador deverá manter um registro dos dados
estruturando esses dados na forma de um histórico técnico e administrativo que descreva o desenvolvimento do programa na organização. E esses dados eles deverão ser mantidos por um período de pelo menos 20 anos, devendo estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados, aos representantes desses trabalhadores e também às autoridades competentes que eventualmente precisem fazer a verificação ou checagem dessas informações, ok? Então, como fechamento da nossa aula 3, eu gostaria de recomendar a vocês que estudassem os textos base de apoio, que assistissem os vídeos de apoio e que fizessem a lista de exercícios de apoio como forma aí de fixar os conhecimentos. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.